Bem-vindos a mais um episódio do Virada de Chave, dessa vez com a minha amiga, Áquila Pereira, que no ano de 2021 aceitou ser a minha cobaia no processo de reeducação alimentar rumo a um emagrecimento e toda a qualidade de vida que ela mesma vai contar, certo? Tudo bem, Áquila? Seja muito bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo? Posso contar? Bom, acho que a minha virada de chave começou quando eu comecei a observar exemplos da família, principalmente, que tinham minhas tias, né, com diabetes. Eu comecei a observar a velhice, como que estava sendo o final da vida delas, né? Muitas acamadas, com diabetes, com obesidade, fazendo hemodiálise, com diversos problemas de saúde, sofrendo, né? Por conta da diabetes, daí vem a cegueira, daí começam a amputar partes do corpo. E aquilo começou a me assustar um pouco, né? E eu comecei a pensar, olhar para mim e ver que o caminho que eu estava trilhando era exatamente o mesmo. E que se eu não mudasse algo, eu ia terminar como elas. E foi um choque, né? Confesso, assim, que foi algo bastante dolorido, né? De ver pessoas sofrendo e também saber que nós somos responsáveis pelas nossas decisões, né? E eu realmente, como falei, estava tomando decisões muito erradas, mas a minha soberba, eu achava que estava tudo bem. Mas quando eu realmente percebi, né, alguma médica me disse, ó, tu já tem pré-diabetes, tu tá obesa, tu tá nesse caminho. Então eu comecei a me assustar, mas eu não sabia muito bem o que fazer e como fazer. Né? Então eu queria ter hábitos saudáveis, queria, mas eu não sabia como. Então eu errei bastante até conhecer a Márcia, graças a Deus. E aí tudo mudou. E quantos anos tu tinha na época? Foi 2020, assim, a virada da chave, né? E nós estamos agora em 2023, vou fazer esse mês 37 anos. Então foi há 3 anos atrás. E foi um processo um pouco mais longo, assim, eu vejo a maioria das pessoas emagrece mais rápido, mas no meu caso foram 33 quilos ao todo. E foi, como meu metabolismo é um pouco lento, né, eu sabia que eu não ia emagrecer rápido, mas eu queria realmente, quando eu decidi, eu queria uma nova vida, e uma vida saudável para sempre, não por um período de tempo, e depois voltar a ter hábitos que não eram saudáveis. Achei que não ia combinar mais com esse novo estilo. Sim, então, como a gente estava falando antes de começar a gravação, o ápice do teu peso e com ele todos os problemas de saúde, né, foi 93 quilos, né? Tu é uma pessoa de 1,57 m? É 57 em algumas medições, outras dá 56. Tá. Aí tu... Sim, entendo. Então, estava numa obesidade já grau 3, eu acho, pelas minhas contas do IMC aqui automático. Mas assim, daí tu me disse que já tinha começado a fazer alguma coisa e quando tu me procurou, tu estava já com 80 quilos, né? Por aí, 79, 80, né? O que acontece? Eu tentei várias dietas, né? Algumas vezes eu consegui emagrecer, depois eu recuperava. E dietas que não faziam muito bem para mim, né? Não podia comer frutas, ficava com o intestino preso. Ai, era terrível, sofria. Mas, como eu falei, algumas eu consegui emagrecer, só que depois eu engordava de novo. E, por último, eu criei o meu método, que eu achava que estava muito bom, mas não estava dando resultado, né? Eu substituí o leite integral por leite desnatado, o pão branco por pão preto, o requeijão normal por requeijão light, o presunto gordo por peito de peru. Não adianta, irmã. Olha, sinceramente, no meu caso, não adiantou. E fiz todas essas substituições. Não é produto light, integral. Comia pão integral, bem feliz, requeijão light, leite desnatado, e não adiantava. Então, a minha alimentação era muito baseada em carboidrato e glúten, e todos os laticínios, né? Queijo, requeijão, leite, iogurte. Eu consumi isso diariamente, em grandes quantidades. 1 litro de leite também era assim, tomar por dia. Tomava de manhã, de tarde, de noite. Pão também, manhã, tarde e noite. Inclusive, nas dietas que eu cheguei, nutricionista, elas me diziam, tu pode substituir a janta por pão. E eu fazia isso. Em vez de jantar, eu comia pão. Então, não tinha resultado. E quando tinha um resultado muito pequeno e não era duradouro.
Uhum. E hoje tu acha que tu vive uma alimentação assim, até antissocial, radical? Ou como é que tu te define? Se alguém perguntar assim, tá, mas aquela, não consegui entender, tu vive o quê? Numa low carb? Tu vive num jejum intermitente? Ou como é que tu te define? Virou vegetariana? Como é que é a tua alimentação? Como é que tu explicaria isso, grosso modo, assim, para as pessoas entenderem? Acho que a explicação mais fácil, né, que a gente pode dar é comer tudo que Deus criou. Acho que é a coisa mais fácil, né? Desembala menos, descasca mais. Eu como muito bem, não passo fome. Nossa, eu me alimento muito bem. Quem tá perto sabe, né? E antes eu passava fome. Mas tudo que eu como, além de trazer nutrição, faz saciedade, né? Traz bom humor também, que é bem diferente, né? Eu fiz muitas dietas que eu ficava mal-humorada. E nessa não. Então, assim, algumas coisas eu me considero radical, porque eu sinto que hoje, se eu for comer esses alimentos, eles acabam comigo. Então, eu sinto nitidamente, assim, eu não posso, eu realmente nem quero, né? O glúten, especialmente, né? Todos os laticínios, se eu como, tá louco, eu realmente fico muito mal. Então, nesse ponto, eu me considero um pouco radical, mas isso não me impede de ir em qualquer lugar enfim, de comemorar qualquer coisa com qualquer pessoa que eu gosto, porque eu tô sempre na marmitinha se precisar, né? E eu acho que a gente demonstra que ama as pessoas não comendo a mesma coisa que elas, né? Mas estando próximo. Então, não deixo de ir em nada. E aí tu consegue influenciar, puxar pro bem essas pessoas que olham assim, acham um bicho de sete cabeças. Na verdade, a gente diz que a gente come comida de Deus. Nós somos uma máquina perfeita criada por Deus. E qual foi o combustível que ele nos deixou? Os alimentos de Deus, né? Os minimamente processados, os naturais. Mas aí alguém me pergunta, mas queijo, mas trigo também vem de Deus. Só que daí, ok, vamos entrar numa outra seara, né, de proteínas inflamatórias que realmente não fazem bem para nenhum ser humano, principalmente para quem já tem marcadores, né, de doença ou síndrome do intestino irritável, doenças autoimunes, tudo vem de um organismo inflamado, a começar pelo intestino. E era uma das tuas queixas, né, Áquila? Problema intestinal, constipação, estufamento. Eu também vivi isso muito tempo. O que acontece? Eu acabei desenvolvendo 2 doenças autoimunes por conta do glúten, né? Foi o hipotireoidismo e a endometriose. E já estava num quadro de obesidade avançado, né? Já estava até cogitando fazer bariátrica. Já estava com pré-diabetes. Então começou a desencadear vários problemas. O colesterol estava altíssimo, né? Então eu comecei a realmente, assim, a minha alimentação estava totalmente errada. E eu comecei a desenvolver várias doenças. Eu tinha que tomar uma atitude, né? E por muito tempo eu não sabia que era o glúten que causava essas doenças também. Muitas doenças autoimunes. Imagina, Deus criou tudo perfeito, né? O nosso corpo não é para se autodestruir. Tem alguma coisa errada. Mas aí todo mundo diz, não tem causa. Não tem causa. Mas é claro que tem, entendeu? Então, por isso que a gente até fala, eu sei que as pessoas tentem que pode ser uma agressividade, quando eles dizem isso é um veneno. Mas é porque quando tu come algo que te destrói, é um veneno. Né? Então, hoje, em relação assim, a ser radical ou não, né? Por isso que a gente realmente tem que banir esses alimentos, que não são alimentos, né? São coisas ultraprocessadas, que tem um monte de coisas ali que realmente não fazem bem. Sim, até vou dar uma pincelada aqui. Hoje em dia já não é mais novidade essa coisa do glúten, já está bem difundido. Muitos médicos da medicina funcional estão batendo nessa tecla, nutricionistas, enfim, pessoas que têm uma pegada mais de saúde, né? Porque não é o fato do o emagrecimento puro e simples, ou a estética, não, é tudo. Eu digo que o emagrecimento é a ponta do iceberg, né? Porque tem muita coisa abaixo. E o glúten hoje, o trigo, na verdade, não tem mais nada a ver com o trigo da época dos nossos avós, da época bíblica, dos nossos antepassados. Ele é uma planta totalmente modificada geneticamente, cujo teor dessa proteína chamada glúten, é uma proteína densa, inflamatória, que danifica as junções das células
do endotélio intestinal. Então, ao invés de termos as células bem juntinhas, deixando passar somente água e íons, como sódio, como glicose, não, ela está já tão espaçada, tão ferida, que está passando ali toxinas, restos de alimentos não digeridos, vírus, bactérias maiores, e passando tudo isso pela barreira intestinal, acaba desencadeando um processo de ataque ali, o sistema imunológico começa a entrar em ação para se defender desses invasores. Então, nisso se caracteriza uma doença autoimune, é o corpo tentando se defender de invasores. E ao se defender de invasores, acaba atacando células boas, que pode ser em qualquer parte do corpo, como a que ela falou, ela tinha na tireoide, é uma doença autoimune. Tem pessoas que manifestam com alergias, né? Psoríase, lúpus, várias vitiligo, eu até não sei, mas são mais de 20 nomes de doenças autoimunes cuja origem, claro, a pessoa pode nascer já assim, né? Geneticamente já nasceu assim, mas a grande maioria das pessoas é por hábitos errados, até que se dê conta. No teu caso, graças a Deus, muitas coisas puderam ser revertidas, né? Diabetes tu não tem, pressão alta tu não tem mais, enfim, endometriose também não, né? Então, tem coisas que a alimentação fez por ti, mas outras coisas teve que ir para a parte de suplementação hormonal, né? Daí foi com a médica. Sim. Foram muitas mudanças, né, nos hábitos e foi gradual, né, não, Márcia? Assim, eu acho que isso é importante falar. Eu não consegui de uma vez largar tudo, porque a minha alimentação estava totalmente errada. Então, aos poucos, eu consegui largar muitas coisas, mas chegou no momento que eu precisava entender. Eu acho que quando a gente entende também, muda muito, porque só alguém te diz, não pode comer pão. Mas quando tu não entende o que aquilo te destrói, é muito fácil depois tu ceder. Mas depois que tu entende, que tu realmente comprova no teu corpo que aquilo não faz bem, é muito mais fácil tomar uma decisão. E como tu falou antes, né, até de influenciar as pessoas, porque as pessoas olham o resultado e querem o resultado. Mas para chegar no resultado, existe todo o processo. E aí, claro que o nosso exemplo é a nossa vida, né? Olha, aconteceu assim, estava assim, né? Eu estava assim nesse estado, depois ele não vai passar as fotos, que eu tinha pavor, eu fugia de fotos, é até difícil de achar, mas eu tinha algumas, acho que vai passar agora. E a minha autoestima estava muito, muito mal mesmo, eu estava até já com um pouco de depressão, eu digo assim, porque eu já não queria mais nem aparecer, sabe? Esse é o antes, 93 quilos. Esse é o antes. Depois, então... E depois... Opa! Olha isso, ó. 33 quilos a menos em 2 anos e meio, 3, né? Coisa boa, né? Porque não... Isso aí realmente é uma indicação para bariátrica, esse nível de peso. Só que a bariátrica não resolve, ela até agrava o problema, porque te deixa dependente de muitas vitaminas, muitas enzimas que tu tira pedaço do estômago, onde são produzidas enzimas essenciais para a digestão. E muitas pessoas que não têm essa virada de chave na mente acabam voltando a engordar tudo de novo depois dos 5 primeiros anos mágicos, né? A pessoa come, não dá nada, depois, bum, volta ao erro, né? Então, no teu caso, foi algo gradual, sustentável, sadio, e eu queria saber quem que te ajudou nesse processo, assim, quem que ficou do teu lado, né? De maneira ali, fazendo a comida, te ajudando, entendeu? Eu sei que a gente teve, né, um acompanhamento bem intenso, né? Mas eu não moro contigo. Então, quem é que foi a mola? Eu tive o apoio total da minha mãe, né? Eu tive no preparo dos alimentos, né? No incentivo. Isso aí faz uma grande diferença. Eu aprendi que para emagrecer a gente tem que se planejar, porque se tu não tiver uma vianda com algo preparado, tu vai ficar vulnerável a tudo que o mundo tem para te oferecer pronto, industrializado, cheio de tudo que não presta. Então, todos os dias antes de sair, eu saio com a minha vianda, né? Com minha malinha ali, a bag.
a bolsinha térmica, né? E com o que eu vou me alimentar naquele dia. Então, assim, não tem erro, né? Não tem como ficar assim com fome, né? E ter que cair numa tentação. Não tem como isso acontecer, porque tu tem já o alimento preparado. E a minha mãe, claro, né? Com comidinhas maravilhosas. A gente, inclusive, inseriu vários alimentos que a gente não tinha o hábito de comer, né? Grão de bico, que eu amo hoje. Ela faz bolinhos de biomassa também, que a parte do doce, né? Às vezes dá uma vontade de comer alguma coisa doce, mas um doce suave, claro, né? E o bolo de biomassa tem muita fibra, é maravilhoso. Eu amo os bolinhos. E aí ajudam muito, né? Então tem a quinoa também, é um outro alimento que biomassa de quê? Explica aí, explica aí. Oi? Desculpa, eu não entendi. Biomassa de quê? O que é biomassa? A biomassa da banana verde, né? A banana verde vai para pressão, a gente cria uma massinha com ela, e essa massa ela é neutra, ela não é doce nem salgada, ela é bem neutra, ela pode ser tanto doce como salgada, dependendo do que você adicionar nela. E ela substitui creme de leite, leite condensado, ela pode ser a própria base da massa do bolo, e é um alimento riquíssimo em fibras, né? Ajuda muito o trânsito intestinal, e é amido resistente também, então ajuda na saciedade, ajuda a baixar a glicose. E é um alimento maravilhoso, é um super alimento, um alimento barato, um alimento muito bom. E a gente não tinha o hábito de consumir, nem conhecia, na verdade, né? Então a gente passou a ser grandes consumidoras da biomassa e só recebendo todos os benefícios, né? Então, os bolinhos eu amo, eu sou suspeita. Ela também é fonte. Sim, ela é fonte de triptofano, né? Que é um aminoácido essencial para a produção de serotonina, que é um neurotransmissor que está em falta, né, nas pessoas que têm depressão e ansiedade. Então, juntando biomassa de banana verde, cozinhando ela com um cacau 100%, um pouquinho de açúcar mascavo, um leite de coco, sai um recheio maravilhoso, né? De bolo, sei lá, de panquequinha, né? É muito bom também. Eu sei que a tua mamita, né, como tu chama ela diz, que ela não cozinha nada, que ela não faz nada. Assim, eu acho que já mudou, né? Acho que tu até adquiriu hábitos culinários que tu não tinha, que tu não gostava, né? Sim, não gostava de cozinha, não gostava nem se eu chegar perto. Agora eu amo olhar receitinhas e testar receitas novas. E hoje mesmo saiu uma coquinha ali, daqui a pouco eu vou provar. com aveia, é fácil, né? E que farinhas que tu usa, Áquila? A farinha de aveia, a farinha de quinoa, a farinha de arroz, a farinha de grão de bico, comprei agora também, estou usando. Basicamente essas 4, eu acho que eu praticamente todos os... Farinha de coco também a gente usa no bolinho de coco. Farinha de amêndoas mais raro, assim, mas a gente usa em alguns bolinhos também. Mas dá para fazer um mix aí. Tudo. Então, quando tu sai com a tua marmita do dia, tu tem tanto teu lanche quanto o teu almoço ali, né? E com certeza acaba gastando bem menos dinheiro, né? Esse tipo de vida. No começo parece que a gente vai gastar mais, né? Porque tem alguns alimentos que são diferenciados mesmo. Mas quando tu começa a calcular quanto que tu gasta no McDonald's, por exemplo, né? Num X, numa pizza, na verdade a gente gasta muito mais e se alimenta muito pior. Então sempre que tu comer fora, olha, é muito difícil, assim, tu vai gastar mais e tu não sabe como foi preparado o alimento também, né? Essa é a diferença de tu comer algo que tu fez, tu sabe exatamente o que tu colocou ali, né? E todo o cuidado que tu teve no preparo, na higiene, em tudo, né? Em tudo. É diferente quando tu faz o alimento que tu consome do que tu compra pronto. Não tem como comparar. Que coisa boa. E hoje tu tá mais alguma meta a cumprir? Depois tu começou a fazer exercício físico, né? Porque tu me dizia, Márcia, eu chego do trabalho, não sei, 5 da tarde, eu tenho vontade de dormir, como se fosse já meia-noite, eu durmo, eu tô sempre cansada, eu tenho fadiga e tal. Tadinha, ela queria fazer exercício físico, mas o corpo não ajudava, né? Hoje à tua disposição, hoje tu já consegue fazer um exercício físico, consegue ficar bem acordada, sem ficar bocejando o dia inteiro.
Sim, melhorou bastante, mas mesmo assim eu procuro dormir cedo, né? Eu procuro dormir por volta de 22 horas. Isso faz bastante diferença, né? Quando eu durmo tarde, eu já percebo que no outro dia não é a mesma coisa, assim, né? O rendimento. Se eu vou dormir mais tarde, normalmente eu acabo comendo mais tarde. E aí já bagunça tudo. Então eu gosto de dormir cedo mesmo. Mas a energia deu uma grande diferença, não tem comparação. Antes eu tava assim, ó, sem energia para levantar, assim, eu tava realmente, meu corpo estava totalmente inflamado, né? Eu não sabia que a obesidade vem junto com inflamação. Para mim era gordura só, né? Mas não era só gordura, era muita inflamação, muito inchaço. E tudo isso, graças a Deus, foi embora, né? E a meta agora é que a gente não adianta só a gente chegar no peso ideal, tem que ter a composição, né? Porque a gente não adianta só gordura, tem que ter músculo. E para isso tem que ter atividade física. Então, realmente, agora eu tô começando a me voltar mais para essa área assim, da atividade física, porque eu sempre fui muito sedentária. E o próprio sobrepeso, ele te ajuda, é um ciclo virtuoso do mal, né? Porque tu cada vez tá mais pesado, tu fica mais cansado, tu fica com menos disposição para fazer atividade. Então, imagina, carregar 33 quilos e fazer atividade física, tu não consegue mais tempo, né? Então, hoje, a própria resistência, sinto que melhorou, assim, né? A questão da sonolência, que eu tinha muita sonolência também, diminuiu muito. E a disposição aumentou, então tudo melhorou. Sim, as articulações, coluna, postura, né? Graças a Deus a gente tem na igreja a irmã Rosângela Knebel, que também é uma incentivadora das irmãs nesse sentido. Ela trabalha com reeducação postural, fortalecimento muscular, porque graças a Deus que a Aquila é jovem ainda, né? E ainda está com a pelezinha bem firme, mas perder todos esses quilos é muito fácil ficar flácida, ficar com barriga de avental, ficar com braço mole, né? Mas isso acontece, sim, com pessoas mais velhas. Mas o emagrecimento aliado a um exercício de força, ele te dá um tônus, ele te dá um formato, porque o obeso, só em emagrecer, ele fica um mini gordo, ele fica todo arredondadinho, ele fica todo aspecto bolinha murcha, né? Mas quando a gente faz exercício físico, a gente já fica com os ombros para trás, já fica com um outro tchan, sabe? Com outra postura, fica com contornos mais elegantes, né, irmã? Então, realmente, o exercício físico, muitas pessoas até eu pensava assim, ai, demora para aparecer um resultado, às vezes, né, uma definição da perna, no braço, só que o benefício interno que nós temos com isso para a produção de neurotransmissores, para ativação do sistema imune, para respiração, para dormir bem, é imediato, já no primeiro dia já se percebe isso, né? E, claro, nós como mulheres temos uma testosterona bem inferior à do homem, nós temos que treinar muito por muitos meses e fazer dieta junto para hipertrofia. Já vou dizer que hipertrofia, nós jamais vamos ficar como um homem musculoso, jamais, nem como aquelas mulheres musculosas, porque aquilo lá é treino de 2 horas por dia, mais suplementação bem, né, creatina, glutamina e whey protein, e às vezes até uma ciclagem hormonal elas tomam. Então, para desmistificar, mesmo que a gente treine musculação todos os dias, a gente não fica com aquele corpo masculinizado, muito pelo contrário, né? Então, eu também estou nessa, agora terminando faculdade, tudo é difícil conciliar, né? Mas o bem-estar é tão grande que eu vou mais pelo bem-estar, sabe? É verdade, melhora o sono, melhora o humor, melhora tudo. Pele. Então tá bom. Eu gostaria que tu deixasse um conselho para aquelas irmãs que às vezes pensam assim, é muito caro tudo isso, essas comidas diferentes, tratamento e outros utensílios de cozinha que são bons de ter, e marmita, não. Eu sempre digo assim, se tu não tem dinheiro para cuidar da tua saúde, tu vai ter que ter dinheiro para cuidar da tua doença, né? Então, quando tu encontra irmãs, assim, eu tenho certeza que muitas irmãs, amigas no trabalho, também na igreja, né, devem chegar para ti e perguntar o que tu fez, como é que foi, como é que tu consegue passar em linhas gerais, assim, ó,
um empurrão para mudar de vida, né? Sim. Como eu falei, a minha experiência, né? Comecei a pensar no futuro, né? Poxa, nosso corpo é a nossa casa, é onde nós vamos morar até o último dia da nossa vida. E como nós estamos cuidando dele? Será que nós realmente estamos nos amando? E como nós estamos demonstrando esse amor, né? Nos premiando com coisas que nos destroem ou realmente cuidando do nosso corpo? Então, às vezes a gente sabe que está errado, no fundo a gente sabe, mas a gente precisa procurar ajuda de alguém que pode nos ajudar, que quer nos ajudar, né? Meu Márcio foi um anjo que Deus colocou na minha vida para me ajudar a abrir meus olhos, me falar tantas verdades que, num primeiro momento, me confrontaram. Claro, eu gostava de comer tudo aquilo, mas depois eu me sinto livre, hoje eu me sinto liberta. E a alegria, né? E tudo que tu vai plantar, com certeza tu vai colher, né? Então, o meu convite para ti é esse, né? Pensa no futuro, como que tu quer terminar os dias aqui na Terra, né? E se Deus permitir que tu dure 120 anos, como que vai ser os teus últimos anos? Então, uma reflexão, né? Sobre realmente nos amarmos, nos cuidarmos, nos amarmos e investirmos em nós. É um investimento, né? Mas às vezes a gente cuida de tanta coisa e esquece de cuidar da nossa casinha. Então, fica aí o convite, né, para quem tiver interesse, procure uma Márcia que ela quer ajudar e pode ajudar. Então, acho que esse é o recado. Eu tenho muito prazer em ver esses testemunhos assim. E até me lembro ano passado, o aniversário está chegando, né? Aquilo agora em julho. Ano passado nós fomos num lugar que era top, assim, não tinha laticínios, não tinha trigo, era baixo teor de açúcar, só gordura do bem. Então, quando a gente absorve esse tipo de vida e carrega pessoas nessa revelação, a gente se encontra, faz, cada um leva uma coisinha, enfim, não ficou difícil, para mim não é nem um pouco difícil ter vida social, sabe? Porque tem muita opção hoje em Porto Alegre, né? Tem lugares já com essa visão bem funcional, bem saudável para a gente ir. E se não tem, a gente faz na casa uns dos outros e ninguém sai, né, rolando ou tendo que tomar chá de boldo, tomar eno. Não. Nós temos, claro, tem gente que, eu gosto de comer um bolo com uma torta no aniversário e não faz bem. Outras dizem, não, eu não sinto nada, eu posso comer, não sinto nada. Que bom, amém. Mas tem pessoas que já chegaram num nível de desintoxicação que uma fatia de torta a sirene já aciona. Eu digo que bom, isso significa que o teu corpo está com todos os alertas ligados, que tu não está mais silenciando os avisos, né? Porque podia dizer assim, mas eu como de tudo, todas essas coisas aí eu não sinto nada. Primeiro porque é que nem um alcoólatra. O alcoólatra não se sente mal de beber todos os dias. Mas se ele parar um ano de beber e voltar a beber, ele vai se sentir muito mal. Então, o parâmetro é esse, sabe? O parâmetro é estabelecer o máximo da saúde, não só ficar cuidando marcadores de doença. Triglicerídeos é até 150 que pode. Não! A pessoa com 100 de triglicerídeos já tem que estar com o pé atrás, já é bastante 100 de triglicerídeos. Aquilo lá é um marcador já para estipular gordura no fígado. Só que, entende? Tem vários marcadores que eu ensino que vocês não se apeguem àquelas referências dos laboratórios, né? Porque aquilo ali é uma estatística de todo mundo que já fez exame naquele laboratório. Ali tem gente doente e gente saudável. Então, teve muita coisa que eu tive que ensinar, mostrar, né, nos exames, que não é bem assim. E hoje o nosso alvo, né, é o padrão ideal, não é padrão doença. Porque ter saúde não é somente não ter doença. É muito mais do que isso, né? É uma alegria compartilhar com todos aí um pouquinho da minha história. E espero que sirva para despertar alguém, né? Porque muitas vezes a gente está sofrendo, né? E não está admitindo. No meu caso, eu confesso que era isso, assim. No fundo, eu sabia que estava errada, mas eu não admitia. Até confirmou. E fica, então, o convite, né? Quem quiser, a porta está aberta.
Tá certo. Muito obrigada, então, Áquila. Te agradeço de coração nosso estímulo para continuar adiante. Um forte abraço e Deus te abençoe, tá? Deus abençoe, paz.